Olá, meus irmãos, minhas irmãs queridas, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção podermos estar juntos mais uma vez, ainda que à distância, e compartilharmos assim a palavra do Senhor. Temos orado por sua família, temos orado por sua casa e invocamos a bênção do Senhor sobre sua vida, sobre sua família. Pedimos a Deus que abençoe seus caminhos, sua jornada. E eu tenho insistido em dizer que eu estou à sua disposição. Algumas pessoas têm passado pelo processo que tem acontecido aí, não é? No mundo, a questão de uma certa depressão tentando alcançar o coração das pessoas. E você tem pastor, tem igreja, eu estou à sua disposição. Os seminaristas também estão à disposição para uma palavra, para uma oração. Aqui eu tenho atendido, marcando uma pessoa ou outra. A gente mantém a distância, mantém a máscara, mantém aí todos os aspectos necessários para esse atendimento. O fato é que estamos à sua disposição. Se quiser ligar, falar, orar também, em nome de Jesus. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas e vimos já o primeiro capítulo, como que Paulo se apresenta como apóstolo, que teve o seu ministério da parte do próprio Deus. E domingo passado destacamos que o seu ministério, justamente o ministério, o evangelho, que ele recebeu o evangelho da parte do Senhor, a origem divina do evangelho. E vimos que o propósito dessa carta, escrita aos crentes da região da Galácia, tem um propósito maior de confrontar os judaizantes que estavam tentando fazer com que os crentes não judeus, chamados gentios, que se converteram a Cristo, vivessem ao peso da lei, da circuncisão, de observar os rituais da lei e, como João Calvino acredita, inclusive os aspectos da lei moral, no sentido de fazer algo para apresentar diante de Deus, para merecer o seu perdão, sua graça e sua misericórdia. E Paulo vai então confrontar os judaizantes, confrontar a própria igreja que estava se acomodando, amedrontada diante dessa situação, e ele faz isso de forma muito séria por causa da gravidade da questão da importância da liberdade do Evangelho, da liberdade em Cristo Jesus. Nesta oportunidade nós vamos estudar e meditar no capítulo 2, e quero então convidar você à leitura para depois fazermos uma oração. Capítulo 2 de 1 a 10, na verdade nós vamos meditar em todo o capítulo, mas quero destacar nesse momento a leitura do versículo 1 ao versículo 10, então, Epístola de Gálatas, capítulo 2. Se você ainda não juntou a família, se ainda não aquietaram todos, que todos se aquietem aí, que todos possam voltar o seu coração, a sua mente para a presença do nosso Senhor. O apostolado aos judeus e aos gentios. 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem mesmo ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digos que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios
e eles para a circuncisão, e recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos, porque nesse tempo, Senhor, de grande provação, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado pão, o Senhor tem nos dado a Tua presença, o Senhor tem nos dado do Teu Espírito Santo, o Senhor tem nos dado a palavra, o Senhor tem nos dado irmãos, o Senhor tem nos dado fé. Mas humildemente aqui estamos, quebrantados diante do Senhor, para dizer que nem sempre abraçamos esta fé, nem sempre somos tão fortes. Alguns de nós, ó Deus, estão muito entristecidos, abalados, ó Deus, e por isso nos humilhamos aqui em oração, Pai. Renova a nossa fé, renova, ó Deus, a nossa alegria de viver em Cristo, renova a nossa esperança, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados, perdoa todos os nossos pecados, Senhor, e renova-nos mesmo, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Fala conosco por Tua palavra, alimenta-nos com a Tua palavra, aviva-nos com a Tua palavra, Senhor. Rogamos-Te aos pés de Jesus, fala conosco, visita-nos, visita cada lar, Pai. Ó Deus, visita cada lar com Tua graça, com Teu amor, com Teu poder, em nome de Jesus, amém. Queridos, nesse primeiro momento, o apóstolo então continua, como eu estava falando, aqui confrontando a questão dos judaizantes, confrontando as igrejas da Galácia em relação ao fato de estarem cedendo com essa tendência de abraçar esse falso evangelho, o evangelho do moralismo, do legalismo, do farisaísmo, lembrando, como eu disse, que foi esse farisaísmo, não é, dos judeus que matou Jesus. E agora os crentes judeus estão abraçando. É muito interessante, eu passei um longo tempo lendo as interpretações de João Calvino sobre esse texto, e como que ele mostra assim, que isso não era estranho no meio dos próprios judeus no início da igreja. Eles ainda estavam no contexto do judaísmo, então eles circuncidarem seus filhos, eles irem ao templo, eles de certa forma guardarem o sábado. Então tudo isso era natural no contexto dos judeus cristãos. Mas agora, em obediência a Jesus, eles estão indo para o mundo. E Paulo recebe realmente uma especificidade no seu ministério, o ministério aos gentios, ainda que toda a igreja tenha sido ordenada a pregar o evangelho aos gentios. Mesmo observamos, Pedro pregou, não é, ali em primeira casa dos gentios, na casa de Cornélios, que justamente Pedro teve toda aquela resistência, mas ali pregou o evangelho. Mas Paulo diz aqui então, nesse primeiro momento, que ele recebeu o evangelho para os gentios, Pedro para então os judeus. E conquanto Paulo tenha dito um pouco antes, quando nós meditamos no domingo anterior, que ele não recebeu o evangelho de homem a homem, ele recebeu o evangelho e recebeu o seu apostolado direto da parte de Deus, mas não era outro evangelho, né? E nós falamos, e mais uma vez confirmamos isso, é o mesmo evangelho, e agora depois de 14 anos desde a sua conversão, ele está diante dos irmãos ali em Jerusalém, e ele põe assim, não diminuindo tudo que ele já falou, mas na verdade trazendo uma confirmação, que o evangelho o seu ministério foi confirmado, né, pelos irmãos ali em Jerusalém. Esse é o primeiro aspecto aqui que observamos, que ele está defendendo o seu apostolado, defendendo o seu ministério, defendendo o evangelho aos Gálatas, porque a grande acusação dos judaizantes era: quem é Paulo afinal, não é? Ele não andou com Jesus, ele não tem o seu apostolado de fato como os outros, ele não recebeu esse apostolado confirmado pela igreja, e esse evangelho dele é outro evangelho, mas ele está defendendo então o seu apostolado, não numa vaidade, não numa soberba, mas ele está defendendo o seu ministério, porque junto ao seu ministério está a questão do verdadeiro evangelho. E aí nós observamos a partir do versículo 11, quando porém Cefas veio a Antioquia resistir-lhe face a face, porque tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem ali alguns da parte de Tiago, comia com os gentios.
Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então Paulo traz esse acontecido em Antioquia, quando Cefas veio a Antioquia, quando Paulo estava exercendo seu ministério ali com Barnabé, e Simão Pedro, ele começa a agir então debaixo dessa pressão dos judaizantes, começa a ceder, não é? O que nos mostra assim que os líderes falham, né? Líderes falham, e no caso aqui Paulo teve que confrontar Pedro, né, que estava naquele momento ali no início da igreja. Eu falei para vocês no domingo passado quão terrível seria Paulo ter cedido, quão terrível não teria Pedro voltado, né, para o verdadeiro evangelho, Tiago e o concílio em Jerusalém. Assumimos a posição aqui, de acordo com Calvino, que nessa viagem que Paulo fez a Jerusalém, depois de 14 anos, e esse momento que ele está escrevendo aos Gálatas, nesse momento ainda não teria acontecido o concílio que foi registrado em Atos, porque se tivesse acontecido seria muito estranho, né? Pedro estar negando aqui a decisão que ele tomou com os outros apóstolos lá, dando liberdade, confirmando realmente esse ministério de Paulo aos gentios e tirando o peso do judaísmo de sobre os ombros dos gentios. O que entendemos que teria acontecido, portanto, se não tivesse acontecido tudo isso, é que o evangelho e o cristianismo seria apenas um tipo de gueto do judaísmo, um tipo de uma pequena seita do judaísmo, preso às tradições judaicas, não só as tradições do Antigo Testamento, mas as interpretações dos judeus, do farisaísmo, caindo realmente num outro evangelho, fugindo do verdadeiro evangelho. E por isso Paulo está aqui dando a sua vida, confrontando o próprio apóstolo Pedro, que cedeu, e Barnabé de repente começa a se acomodar também, e acontece essa confusão, queridos. Mas o que ele está fazendo é em amor pelo evangelho, em amor ao próprio Pedro. E aí ele entra na questão então do verdadeiro evangelho. E eu quero destacar aqui, tirar algumas lições para nós, vivendo o próprio evangelho, porque Paulo, diante de tudo isso, ele defende então o seu pastorado, o seu apostolado, o seu ministério, o evangelho que ele recebeu do Senhor, que na verdade não era outro evangelho, tanto é que vai ser confirmado ali no concílio de Atos, o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, que os judeus, levando aos gentios, não tinham que impor essa carga de ensinar indiretamente os gentios a fazerem alguma coisa para apresentar diante de Deus, ao invés de receber, de abraçar o que Deus fez por eles, por nós, por todos que hão de ser alcançados pelo evangelho. Então, observe que Paulo continua dizendo aí no versículo 17: mas se procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruía a mim mesmo, me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, eu quero olhar para esse texto com você, tirando então aqui algumas lições, a partir desse tema, né? Vivendo o verdadeiro Evangelho. Porque Paulo, nesse momento, queridos, ele traz aqui com a sua própria vida, esse longo testemunho que ele está dando, da sua vocação, do seu chamado, do seu ministério apostólico e da maneira que o Evangelho que ele recebeu, que ele mesmo levou para os Gálatas. E agora ele está muito triste, ele está sofrendo, por isso ele está confrontando, porque ele está vendo ali acontecer uma tragédia. Eles estão abraçando o outro evangelho, que não é outro, como ele disse, porque ainda que venha um anjo pregar outro evangelho, ele diz seja anátema, e ele está defendendo que o evangelho da liberdade, o evangelho da verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Só que ele fala a partir de uma experiência própria, de uma vivência. O seu testemunho não é só uma ideia de que ele pudesse aqui estar nos orientando a como confrontar pessoas que discordam de nós do Evangelho, mas ele conclui essa parte com o seu próprio testemunho de vida em relação à vivência pessoal, íntima do Evangelho, na sua própria vida. E aí nós observamos aqui no versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então ele não fala da experiência de outrem, ele não cita alguém, ele fala da sua própria experiência. A sua própria experiência de ter sido alcançado pelo Evangelho. E aí ele vai dizer, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Essa é a grande questão. Estou crucificado com Cristo. O Evangelho me alcançou e eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo. Eu morri para a lei nesse sentido e ressuscitei para viver para Deus, ao ponto dele dizer, a fim de viver para Deus. A fim de viver para Deus. Então, essa riqueza de Paulo nos trazer que, primeiramente, então, aí, não é? Que quando somos alcançados, então, pelo verdadeiro Evangelho, morremos para a lei, a fim de viver para Deus. Morrer para a lei em Cristo, estou crucificado com Cristo. Essa é a realidade espiritual que acontece, queridos. Que não tínhamos nada para apresentar diante do Senhor. Cristo oferece a sua vida. E nesse sentido, Paulo diz teologicamente que nós morremos com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Toda a condenação da lei, então, foi levada nessa morte do Senhor. E agora nós ressuscitamos com Cristo e vivemos para Deus. A grande questão de Paulo é esse alcance do Evangelho na nossa vida. E viver o Evangelho, então, viver verdadeiramente o Evangelho, é viver para Deus. Não é só morrer para a lei, não é só deixar de praticar obras da lei para tentar agradar a Deus, mas é esse viver para Deus, uma vida para a glória de Deus. Nós, testemunho histórico forte que nós temos, de longas datas, né? Foi a insistência dos puritanos nessa perspectiva, como eles insistiam em viver para Deus. Quando a gente estuda as obras dos pastores, dos líderes, os livros que eles escreveram, são testemunhos assim impactantes, mas me impacta mais ainda quando a gente lê um pouco do resumo de como viviam as pessoas, os puritanos comuns, não os teólogos, não os autores que são maravilhosos, mas como viviam as famílias dos puritanos. Eles viviam uma vida simples, uma vida alegre, uma vida em família, uma vida de piedade, uma vida de coerência, uma vida na sociedade. Eles não fugiram da sociedade, eles não viveram no gueto, eles não abandonaram a cultura, eles buscaram a santidade. Eles reinterpretaram a vida a partir do Evangelho nesse
nessa ênfase de Paulo de viver para Deus, de viver para Deus. Por isso nós vamos para a segunda lição que observamos aqui, vivendo o verdadeiro evangelho, né? Então, o segundo aspecto é que quando somos alcançados pelo verdadeiro evangelho, já não vivemos por nossas próprias forças, mas sim pelo poder da vida de Cristo em nós. Observe aí versículo 20, famoso Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho me alcançou, o evangelho atingiu a minha vida. E quando nós somos alcançados pelo verdadeiro evangelho, morremos para o mundo, vivemos para Cristo e agora vivemos na força e no poder de Cristo, na força e na energia que Cristo nos dá, na dependência e no amor de Cristo, não por nossas obras, não por nossos atos de justiça, mas pelo poder de Cristo que energiza a nossa vida, que renova a nossa vida, que nos dá realmente força para viver. Esse viver que agora eu tenho na carne, esse viver do dia a dia, esse viver da confrontação com os impostos, esse viver que você tem que ir para o trabalho, esse viver do dia a dia. Paulo está falando desta existência presente, do dia a dia, do cotidiano, né? Dos casamentos, da criação de filhos, fazer tudo na dependência de Cristo. Cristo vive em mim. Eu vivo pelo poder da vida de Cristo na minha vida. Isso não é simples, não é fácil, mas é o que Paulo experimentou e é o que ele está apresentando como viver o verdadeiro evangelho. Não dar o dízimo para tentar fazer uma barganha, não fazer um jejum para fazer uma barganha, não tentar controlar Deus, não tentar oferecer alguma coisa para Deus para merecer o seu amor, sua graça, sua misericórdia, mas abraçar o evangelho e viver dependendo de Cristo, viver na dependência do poder do Espírito Santo. Nós não vivemos nessa carne, nessa presente realidade, nesse corpo físico, com todo o nosso ser, na nossa própria força. Precisamos aprender mais sobre isso, queridos. Viver o evangelho da graça, viver o evangelho que nos alcança, que nos salva, e o evangelho que nos faz viver, o evangelho que nos faz viver, o evangelho que nos renova a cada dia. Cristo em nós, Cristo em nós a esperança da glória, Cristo em nós a energia, a força, o poder, a graça de Deus que nos move, não a dependência do nosso braço, das nossas obras, das nossas atitudes, não uma santificação ou uma vida no cotidiano na dependência das suas próprias forças. Viva na dependência de Cristo, viva na dependência do evangelho. Paulo está dizendo, isso para mim não é apenas uma teoria, é uma doutrina no sentido de ser uma verdade, uma verdade teológica consistente, mas é uma verdade que eu vivo. É isso que Paulo está chamando a sua e a minha atenção. Ele está dizendo, Cristo vive em mim. Esse viver que hoje eu tenho no dia a dia é na dependência de Cristo, do poder de Cristo. Que o Senhor abra sua mente, a minha mente, para vivermos na dependência do Senhor. Queridos, eu estava me lembrando quando uma pessoa, ele foi influenciado, era membro de uma das nossas igrejas, e ele foi influenciado por estas tendências dos nossos dias hoje, desses vendedores do evangelho, que falam que se você der 1.000, Deus vai te dar 10.000, se você der 10.000, Deus vai te dar 1 milhão, e você tem que fazer prova com Deus, você tem que requerer de Deus. E esse irmão um dia me confrontou dizendo que eu não tinha fé, porque a Bíblia tem que acontecer, porque a Bíblia tem que funcionar, se não rasga a Bíblia, porque ela tem que funcionar. Como eu chorei nesse dia, queridos. Esse homem era um homem de Deus, era um amigo, era íntimo, e ele trouxe isso para mim
ali o falso evangelho, o evangelho da barganha, o evangelho que impõe para Deus o que ele tem que fazer, o evangelho que quer reivindicar, que quer pôr Deus na parede. Queridos, a que ponto chegaremos com essas tendências teológicas? Por isso precisamos pregar o verdadeiro evangelho, desafiar a igreja de esperança a viver pela graça e pelo poder do evangelho de Cristo, nunca na dependência do braço, nunca tentando comprar alguma coisa de Deus, oferecer alguma coisa para Deus para ser aceito, para ser amado. Por isso vamos para o terceiro e último ponto, quando Paulo diz que não anulo a graça de Deus. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Segue-se, morreu Cristo em vão. Se eu tenho que me circuncidar, se eu tenho que guardar a lei para merecer alguma coisa de Deus, se eu tenho que apresentar uma justiça própria diante de Deus, um sacrifício diante de Deus para merecer algo de Deus, vocês têm visto isso hoje? Traga o seu sacrifício, porque Deus vai então receber o seu sacrifício e vai olhar com um olhar agradável e vai te recompensar. Queridos, nós não anulamos a graça de Deus. Quando abraçamos, quando recebemos o verdadeiro evangelho, quando somos alcançados pelo verdadeiro evangelho, já não vivemos, o terceiro ponto, quando somos alcançados pelo verdadeiro evangelho, abandonamos qualquer intenção de justiça própria. Abandonamos qualquer intenção de justiça própria, não anulamos a graça de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Por que ele estava sofrendo tanto, queridos? Porque o evangelho, o verdadeiro evangelho, é o evangelho da libertação, da verdadeira liberdade. As correntes, as cadeias daquilo que você fica sofrendo. Será que Deus me ama ou não me ama? Será que eu já fiz tudo para Deus me amar? Eu não tenho que fazer mais uma coisa, dar mais um dízimo, fazer mais uma penitência, andar 30 quilômetros, 300 quilômetros? Quem sabe se eu mortificar a minha carne, quem sabe se eu fizer um jejum mais intenso, Deus vai me amar. E aí Ele vai me dar aquela bênção que eu estou precisando. Não, eu vou fazer esse voto assim, porque Deus vai. Paulo está dizendo aqui, Jesus quebrou tudo isso. Hoje é a graça, a minha graça te basta, disse o próprio Senhor para Paulo, porque o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza, Cristo vivendo em nós, e nós vivendo na liberdade dessa religiosidade, da religião que oprime, da religião do medo, da religião que nos leva a tentar a oferecer alguma coisa para Deus, também que afronta a Deus, essa religião que afronta o Senhor. Queridos, nós somos desafiados a viver o Evangelho da graça, não anulando a obra de Cristo, antes abraçando completamente o que Cristo fez por nós, e aí dizer assim: Senhor, hoje eu posso trazer o meu dízimo com gratidão, porque eu vivo na graça, e pela graça eu trabalho, pela graça eu trago o dízimo, pela graça eu amo a minha família, pela graça de Deus em mim eu ajudo o meu próximo, pela graça de Deus em mim eu dou testemunho do Evangelho, pela graça de Deus em minha vida eu de fato estou procurando viver a justiça do próprio Evangelho, em nome de Jesus. E aí, queridos, eu quero então rapidamente desafiar você com algumas aplicações. Você está vivendo o verdadeiro Evangelho? Digo isso não como uma imposição, mas como um desafio para a sua e para a minha vida. Qual é o Evangelho que você está vivendo? Lembre-se que Paulo foi para nós um dos maiores teólogos. Mas o que nos chama a atenção aqui é a compreensão doutrinária, teológica, mas o testemunho dele. Eu vivo isso, Cristo vive em mim, eu abracei o Evangelho da graça, eu não anulo a cruz de Cristo, a obra de Cristo, a graça de Deus. Seja uma pessoa grata, viva por gratidão e amor, como temos insistido. Dê o seu dízimo por amor e gratidão.
Ame a sua família, viva, deixe Cristo viver na sua vida. Viva para Deus. Viva para Deus. Você morreu para a lei, você morreu para o mundo. Viva para Deus, precisamos viver para Deus. Deixar Cristo viver em nós. Você está deixando Cristo viver a sua vida? Ou você está tentando a santificação por suas obras, por seus atos? Viva o Evangelho de Cristo. Peça ao Senhor: Jesus, me ajude amanhã a ir para o trabalho, a amar meus filhos, a educar meus filhos nos caminhos do Senhor. Senhor, eu quero viver na dependência do Senhor. Viver na dependência do Senhor, não na força do meu braço. Eu quero ser um servo do Senhor que anda nos teus caminhos e vive na dependência do Senhor. Quais são as atitudes que você precisa tomar diante de tudo isso? Não anule a graça. Não anule a graça. Leve o Evangelho às últimas consequências da sua vida. É o viver, é o cotidiano, queridos. A santificação é progressiva. Não somos perfeitos, mas não viva na mediocridade. Não viva na derrota. Não viva no legalismo, na autocondenação, na autopunição. Viva a liberdade do Evangelho, mas viva para Deus. Cristo em nós, Cristo vivendo em nós. Ou seja, viver na dependência de Deus. Essa é a compreensão de João Calvino, dos grandes teólogos da história, que viver, Cristo vivendo em nós é viver na dependência de Cristo. Viver na dependência do poder e do amor de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, abençoa a tua igreja. Abençoa esse meu irmão e minha irmã, onde ele estiver agora, Senhor. Obrigado pelo Evangelho da graça, pelo verdadeiro Evangelho, o Evangelho da liberdade, o Evangelho que nos tira do medo da religião opressora, que nos dá, ó Deus, gratidão, porque Tu nos perdoaste, Tu nos amaste. Cristo já morreu por nós, já venceu a morte, o pecado, já venceu tudo que nós tínhamos de medo, para tentar agradar o Senhor, para sermos amados, saber que somos amados, somos aprovados. Se alguém ainda não entendeu isso, o Senhor mostre e revele com a luz do Evangelho do Senhor. E que nós possamos viver para Deus. E que nós possamos viver na dependência e no poder de Cristo Jesus. Cristo vivendo em mim. Cristo vivendo em nós. Na dependência de Cristo vivendo. E não anulando a graça. Tentando comprar o Senhor. Tentando fazer barganhas com o Senhor, Pai. Anulando a graça. Mas vivendo pela graça, amando pela graça, dando testemunhos do Evangelho pela graça do Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai, abençoa o teu povo, visita os enfermos, os que sofrem, visita, Pai, a minha esposa, Gláucia, visita, Senhor Jesus, a Michele, visita, Senhor, os que estão se recuperando da Covid, visita, Senhor, os que estão enlutados, visita o teu povo, Senhor. Tenha misericórdia, em nome de Jesus. Receba a graça. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra agora e para sempre. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe.